Fala pessoal, sétimo ano, tudo jóia? Então, seguindo, né, para a nossa quarta videoaula sobre a região Nordeste. Aula passada a gente comentou, fizemos aquele desenho juntos, vocês lembram do desenho? Né? E aí, fizeram o desenho em casa? Conseguiram reproduzir aquele desenho no caderno de vocês ou numa folha? Enfim, quero ver como é que ficou, se ficou legal, porque eu sei desenhar muito bem, né? Vocês viram que o desenho ficou excelente. Não sei vocês, entendeu aí? Mas como eu tenho um talento ali, né, para desenhar, então meu desenho ficou espetacular, né? Beleza? Obviamente um desenho didático, né, gente? Pra gente poder aprender a matéria. Então não tinha que ter não tinha que ficar bonito, tinha que ficar fácil de entender, né? Legal. Agora, como a gente fez o meio norte na aula 3 e explicou, na aula 2, desculpa, explicou o clima de todo o Nordeste na aula 3, vamos agora continuar com a sub-região do Sertão, nessa quarta aula do Nordeste, beleza? Vamos lá. Maior sub-região, conforme você pode ver no mapa, né? Olha lá, maior sub-região. Vários estados, estão percebendo? Vários estados, né? Então o Sertão, ele abrange aí, ó, estados da Bahia, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, né? A Bahia é o estado que tem maior território no Sertão, obviamente porque Bahia é o maior estado da região Nordeste. É um clima tropical semiárido, conforme nós já vimos na aula passada. Como é que se caracteriza o tropical semiárido? Se você perguntar na prova assim, ó, escreva as características do clima tropical semiárido e você colocar lá quente e seco, tá certo ou tá errado? Eu vou dizer para você que tá meio certo. Quente ele é, seco depende, né? Não é bem o seco. O seco seria o árido, né? E ele não é árido, ele é semiárido, ou seja, ele tem alguma chuva. Tem pouca, mas tem alguma chuva, tá? Então, eu vou descrever ele como baixo volume de chuvas anuais. Faz sentido para vocês? Baixo volume de chuvas anuais? É isso, tá? Ou seja, chove pouco, em outras palavras. Chuvas irregulares. O que significa chuvas irregulares? É assim, ó. O sertão pode chover 4 dias sem parar? Pode. Isso não é comum, mas isso pode acontecer. De repente, uma semana de chuva no sertão pode até alagar momentaneamente o sertão. Mas depois desse episódio, não é que pode ficar um mês sem chover, não. É que pode ficar até 9 meses sem chover. Você está me entendendo? Só para você comparar com o nosso clima aqui de Vitória, Vila Velha, enfim, nós temos um clima tropical úmido, né, que é o da zona da mata, né, litorâneo. Aqui, se ficar uma semana inteira sem chover, você acha um pouquinho estranho, né? Se ficar um mês sem chover, você acha que está tudo muito estranho, tá muito estranho. Porque é normal chover, né? No nosso clima tropical úmido. No sertão, não é que pode ficar uma semana ou um mês sem chover, não. Pode ficar 9 meses sem chover. Isso é chuvas irregulares, né? Então, o sertão tem essa característica. Mas eu não posso falar que ele é seco, porque seco é o desértico, ele não é deserto. Tem chuva no sertão. Só que o volume é pequeno e é irregular, né? Ela acontece de forma irregular no ano. E, obviamente, as temperaturas médias são elevadas. As temperaturas médias anuais faz muito calor no sertão, tá? Vegetação de caatinga, e aí apresentando um novo conceito. Plantas xerófitas ou plantas xerófilas, a mesma coisa, com T ou com L, tá? Dá no mesmo. São plantas adaptadas a climas mais secos. Tipo, vamos lá, as raízes são longas. As raízes longas para quê? Para poder pegar água do subsolo, por exemplo, né? Ou outra coisa, as plantas conseguem absorver a água das chuvas e armazenar elas internamente, né? O cacto é um bom exemplo disso. O cacto consegue sobreviver a longos períodos de estiagem, né, sem chuva, porque ele tem essas adaptações. As bromélias e outras plantas, né, são todas, por exemplo, folhas, são plantas com poucas folhas e mais espinhos. Por quê? Porque a folha é onde você tem a troca de umidade da planta com a atmosfera. Se eu tenho uma folha larga, ampla, ela perde mais umidade. Isso na Amazônia não é problema, porque a Amazônia chove direto. No sertão não tem como. Então não tem a folha, tem um espinho, onde a área de contato com a atmosfera é muito reduzida, perdendo menos água, armazenando mais água.
São exemplos. Então a gente chama isso de plantas xerófitas. É o que você vai ter na Caatinga. Obviamente sem espécies rasteiras e de pequeno porte, né? Não tem árvores grandes. Né? E é uma área espaçada, de floresta espaçada, árvores espaçadas. Ou seja, um espaço grande de uma árvore e outra, né? E pequena biodiversidade, beleza? Isso tudo relacionado a condições de clima mais seco, né? Beleza? E aí eu aproveitei e dei uma revisada nas 3 massas de ar que atuam aqui no sertão, coisa que eu falei na aula passada, né? Então vamos lá, tropical atlântica, equatorial continental e polar atlântica. Vamos voltar? Tropical atlântica, gente, bloqueada por quem, gente? Bloqueada pelo Planalto da Borborema, certo? Coisa que eu expliquei no desenho. Polar atlântica, bloqueada por quem? Chapada Diamantina, certo? E a equatorial continental consegue chegar e gerar chuvas, especialmente de novembro a janeiro, tá? São os meses onde é mais comum a chegada da massa equatorial continental, produzindo chuvas no sertão, beleza? Isso aqui já foi tema da aula passada, então não vou, né, repetir isso. Só para você lembrar que está aqui no seu PowerPoint também. Muito bem. Depressão sertaneja não é música de sofrência. Me ajuda. Nós não estamos falando de sofrência aqui, não. A gente está falando o seguinte. A palavra sertaneja significa que tem origem no sertão. Tem origem no sertão. E a palavra depressão em geografia significa o quê? Significa terrenos baixos, áreas mais baixas, entre parênteses buraco, entre aspas buraco, né? A gente chama de depressão. Então o sertão é tipo um buraco, velho. Claro que não é assim, mas ele é amplo, né? E ele é mais baixo em relação a Borborema e Diamantina. Por isso que é chamado de depressão sertaneja. E é por isso que tem a questão da dificuldade de chegar à umidade das massas de ar aqui no sertão. Tranquilo? Então essa é uma questão importante. Beleza. A economia do sertão, galera, ela está baseada em atividades de agropecuária, tá? O destaque aí para cultivos e criações tradicionais familiares, de subsistência, abastecendo mercados locais. Né? Pecuária bovina, caprina, né? Agricultura de gêneros alimentares, hortifruti e granjeiros, como feijão, arroz, hortaliças, enfim. Né? Galera, a produção, de uma maneira geral, ela é pequena, sofrendo aí das condições climáticas. Né? Mas, atualmente, né, vem crescendo no sertão nordestino a fruticultura irrigada, né? Cultivos modernos, tá? É uma agricultura moderna, especializada em fruticultura, produção de frutas, né? Tropicais, certo? Irrigada. Então, por que eu estou chamando atenção para a palavra irrigada? Porque ela soluciona o problema que o sertão tem. O problema do sertão, galera, é a falta de água. Tá? Não tem outro problema. Então, se a gente consegue fornecer água para o sertão, ele vai conseguir produzir. Né? Como, por exemplo, a questão da fruticultura irrigada. Essa água, na sua maioria, é vinda da bacia mais importante, da bacia hidrográfica mais importante do Nordeste, que é a bacia do Rio São Francisco. Que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, viu? Eu vou te explicar o Rio São Francisco e eu vou te falar sobre essa obra aqui, ó, a obra da transposição do Rio São Francisco. A gente vai falar dela daqui a pouco, tá? Primeiro, vamos terminar a fruticultura irrigada no sertão aqui, então. Vamos lá. Alta produção, quer dizer, olha que interessante, eu comecei dizendo que a agricultura e pecuária predomina na região, mas cultivos de subsistência, mercados locais. Quando eu cheguei em fruticultura irrigada, eu falei que ela é moderna, está crescendo e ela produz em alta intensidade. Cultivos modernos, destinados a abastecer demandas nacionais e recentemente também para a exportação. Tudo isso só foi possível com investimento, com tecnologia, com irrigação, técnicas agrícolas. Agricultura moderna, tranquilo? O sertão, gente, ele tem pontos positivos. Ele tem coisas que ajudam bastante na produção de agropecuária. No caso aqui, fruticultura. Vamos lá. Grande extensão territorial. Nós não vimos isso? Que é a região com território mais extenso. Né? Isso ajuda na agricultura e pecuária. Né? Além de ter um território extenso, é uma região com amplo litoral. Então dá para exportar com facilidade. Alto índice de insolação. O que é isso? Como um clima tropical semiárido, o sol está muito presente, né? E a luz solar ela é necessária para o crescimento dos vegetais.
E aqui você tem bastante luz solar, cara. Então, você tem uma produção grande por causa dessa insolação que é alta, né? Além dos incentivos dos governos estaduais e federal para o crescimento da fruticultura no sertão. Gente, onde que é mais barato comprar uma terra? No sertão ou na região sudeste? Obviamente a terra é mais barata no sertão. Então tem muito latifundiário comprando terra no sertão, fazendo irrigação e produzindo no sertão, aproveitando os pontos positivos, como por exemplo a terra mais barata, né? Um incentivo do governo, federal e estadual, tranquilo? Então isso tudo está fazendo a fruticultura crescer no sertão nordestino, tá? Eu vou destacar aqui uva, mamão, manga e melão. No caso aqui da uva é interessante, porque a gente imagina a uva como uma parada que não vai dar certo no sertão, né? Só que, pelo contrário, índices de produtividade até maiores, tá? Do que no sul do Brasil, provando que tem espécies de uva que se adaptam tranquilamente a climas quentes, né? A gente tem que só disponibilizar irrigação, tranquilo? Então uva crescendo bastante no sertão. No caso do mamão, a mesma coisa, um crescimento forte. Da manga, o sertão já é o maior produtor nacional de manga, tá? Já é primeiro colocado na produção nacional de manga, e melão do mesmo jeito, tá? Então se liga, eu estou falando de uma atividade agrícola, a fruticultura, que cresce muito no sertão, aproveitando esses pontos positivos que eu destaquei com vocês, né? Vamos ver algumas imagens aqui. Ó, isso aqui, ó, são pés de fruta aqui, tá? Cara, áreas amplas, beleza? Aqui, ó, a produção de uva no sertão, tá vendo? Totalmente possível desde que você, com tecnologia, disponibilize irrigação, crie sistemas de irrigação. E basicamente a água vem da bacia do Rio São Francisco, tá? Depois eu vou explicar sobre o projeto de transposição para vocês. Aqui já iniciando o Agreste, galera. O Agreste vai ser tema da nossa próxima aula, beleza? Então, a próxima aula a gente vai falar do Agreste, tá? Aí vai faltar o Agreste e vai faltar a Zona da Mata. Quando eu terminar esses dois, eu vou ter feito as 4 sub-regiões nordestinas, e aí eu vou falar um pouco mais de conceitos importantes, como a obra da transposição do São Francisco, vou falar da indústria da seca e outras situações importantes do Nordeste, beleza? Beleza? Fechando então a aula, próxima aula estamos iniciando Agreste. Valeu, pessoal, tudo de bom para vocês.